Olá, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação. A partir de agora, você vai ficar conosco no Estúdio Sat. A partir de agora, 10 horas já, né? Até às 11 horas da manhã. Hoje nós vamos falar sobre muito assunto bacana, tenho certeza que você vai gostar. Hoje nós vamos falar sobre o esporte badminton. Você já conhece, não? Então vem com a gente conhecer daqui a pouquinho. Vamos falar também com o Denizal. Ele que é parentinense, ele faz escultura. A gente tem um robô assim que é do tamanho de um ser humano. Só com coisas que você ia jogar no lixo, tipo placa-mãe, produtos eletrônicos. Sabe aquele computador que não presta mais, deu pau, não adianta mais nada que você fazer vai consertar? Todas essas peças ele utiliza e ele transforma tudo em arte. Vai ser muito legal o nosso bate-papo com ele. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui no estúdio conosco. Dê meu bom dia para você que está acompanhando o nosso programa agora de manhã, ao vivo, tanto pelo canal AmazonSat, quanto pelo nosso Facebook, facebook.com/AmazonSat. Não posso deixar de dar meu boa tarde para você que está acompanhando o nosso programa na reprise às 3 horas da tarde. Gente, hoje, terça-feira, dia 20, é comemorado o Dia Mundial do Refugiado, que é celebrado anualmente nesta data. E essa data visa homenagear a coragem e a força das milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar em outras localidades para evitar perseguições, calamidades naturais ou guerras. O principal objetivo também é a questão de discutir com a sociedade e os governos a ideia da solidariedade, respeito e responsabilidade que as nações devem ter com os povos refugiados. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de Direito Internacional da UEA e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos, Silvia Loureiro. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Paula. Eu queria também agradecer o convite e dizer da oportunidade dessa sua iniciativa em chamar a atenção para esse tema no dia de hoje. Professora, a gente sabe que muitos são os refugiados. Aqui em Manaus a gente vive essa realidade. Eu acho que em meados de 2000 os haitianos começaram a chegar, vieram para o Acre, depois subiram aqui para o Amazonas. E a gente tem uma realidade ainda muito latente, que são dos venezuelanos, que hoje estão aqui em Manaus e meio sem saber para onde ir, não tem aquela força humanitária que a professora vai nos explicar agora como é que funciona a questão desses direitos e deveres dos refugiados, né? A gente vive isso no dia a dia, então, né? Sim, Paula, isso é uma realidade mundial, na verdade. Manaus é apenas um dos palcos desse drama humanitário que o mundo vive hoje, né? Segundo os recentes dados do Acnur, do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, nós temos hoje em dia 65,6 milhões de pessoas em situação de mobilidade humana no mundo. Isso significa que não é só o problema dos refugiados. É interessante a gente trabalhar um pouco com essa questão das categorias de mobilidade humana. Na verdade, a gente tem várias categorias que o direito internacional protege, né? Dentro de um grupo muito amplo que a gente pode chamar de asilados, nós temos os refugiados, os asilados propriamente ditos, nós temos os deslocados internos e os apátridas. Quem são os asilados? Os asilados são aquelas pessoas que, por motivo de perseguição política, cruzam as fronteiras para se ver a salvo de violência contra a sua integridade física, sua liberdade ou a sua própria vida. E o que caracteriza o asilado é que ele pode tanto cruzar a fronteira para pedir o asilo do Estado, quanto ele pode se socorrer na sede de uma embaixada, por exemplo, para pedir o socorro de um Estado estrangeiro que tem uma embaixada no país. E esse Estado que concede o asilo negocia para que ele seja levado para a fronteira com salvo-conduto. Essa é talvez a mais antiga categoria dessa mobilidade humana. Os refugiados já foram uma categoria que surgiram a partir da Primeira e principalmente da Segunda Guerra Mundial. É um espectro mais amplo de pessoas que fogem das suas casas, dos seus estados patriais, não só por motivo político, mas também por motivo de religião, por motivo de pertencer a ter uma determinada nacionalidade,
tem uma determinada pertencimento a um determinado grupo social, e essas pessoas também, por temor de violação aos seus direitos humanos, fogem, cruzam as fronteiras. E, nesse caso específico, o Estatuto dos Refugiados, que é uma convenção internacional de 1950, diz que o Estado que recebe essas pessoas não pode devolvê-la. Essa é uma das grandes diferenças entre os asilados e os refugiados. É esse princípio da não devolução. E os apátridas podem ser tanto asilados quanto refugiados, que são aquelas pessoas que não têm o direito de nacionalidade reconhecido dentro dos seus próprios países e, por conta disso, também sofrem perseguição. E o outro grupo importante, também dramático aqui na América Latina, é o grupo dos deslocados internos. São aquelas pessoas que passam a ser, podem ser inclusive apátridas dentro do seu próprio país, por motivos também de perseguição, ou por catástrofe ambiental, ou por violação maciça de direitos humanos decorrentes de conflito armado interno. Elas se deslocam das suas casas, dos seus lares, dentro do próprio país. Então, quando o Acnur comemora o Dia Internacional do Refugiado, a gente tem que lembrar de todas essas categorias e também das categorias novas que têm surgido, que são os chamados refugiados ambientais e as pessoas que até bem pouco tempo não podiam se enquadrar em nenhuma outra categoria, que são aquelas que migram por problemas humanitários, como é o caso que você tocou da população venezuelana. E a gente gostaria de explicar também a diferença entre imigrante e migrante, né, professora? Migrante é a categoria genérica, né? Digamos assim, é o gênero. E nós temos os emigrantes, que são aqueles que são vistos do ponto de vista que saem do país ou da sua cidade natal, e os imigrantes são aqueles que entram. Então, migração seria o gênero, né? E a migração, ela se foca muito na questão dos trabalhadores migrantes, né? Diferentemente de todas as categorias que eu falei anteriormente, que é uma saída involuntária do Estado, os migrantes não, eles geralmente saem voluntariamente e geralmente vem acompanhado da ideia de ser um trabalhador migrante. Como fizeram os nordestinos quando vieram para cá, Exatamente, né? Os nordestinos e também os brasileiros que saem do Brasil para procurar emprego em outros locais, como na Europa, nos Estados Unidos. E o revés da questão da migração do trabalhador migrante de seus familiares é a questão do crime internacional que é cometido quando há um tráfico de trabalhadores migrantes ou mulheres e crianças, né? Que é quando essas pessoas saem do país iludidas, pensando que vão alcançar uma oportunidade de emprego e, na verdade, são traficadas. E os imigrantes são aqueles que, por exemplo, saem de suas terras, por exemplo, sírios, por perseguições, por conflitos, por guerras. A gente vai continuar falando com a professora daqui a pouquinho a respeito desse assunto. Se você tiver alguma questão, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente. Nosso número é 929-8111-4512. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial. Nosso número está aí na tela. Pode participar conosco, tá? Daqui a pouquinho a gente volta.